sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da professora Rosângela. E hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Exatamente, nós iremos fazer algumas revisões de alguns conteúdos que nós já estudamos, tá bom? Então vamos nos preparar aí para darmos início à nossa aula. E se você está gostando, não esqueçam, se inscrevam e dê um like aí no nosso canal. Então vamos lá nos preparar para iniciarmos a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Então, senta no teu cantinho de estudo, pega o teu livro de língua portuguesa, o caderno para anotações, porque eu vou passar para vocês agora a agenda do dia. A nossa agenda de hoje, língua portuguesa, nós iremos revisar todos esses conteúdos. Leitura e interpretação, encontros vocálicos e encontro consonantal, dígrafos, palavras com G e J, notações léxicas, palavras com GU e QU, sílaba tônica, sinais de pontuação, substantivos próprios, comuns e coletivos, palavras com R inicial, RR e R entre vogais, substantivos simples e compostos, parônimos e homônimos, substantivos primitivos e derivados, concretos e abstratos, gênero do substantivo e número do substantivo. Então, vamos lá nos preparar para revermos cada um desses conteúdos através de uma revisão. Dando continuidade à nossa revisão de língua portuguesa, nós agora iremos revisar o conteúdo de encontro vocálico e encontro consonantal. Encontro vocálico. Os encontros vocálicos são palavras, ou melhor, vogais, que aparecem juntas. Chamam-se encontro vocálicos, pois é o encontro das vogais A, E, I, O, U. Na gramática, existem 3 tipos, o ditongo, tritongo e hiato. Ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Exemplo, boi, peixe, cacau, leite, mão, macarrão, própria, chapéu, açucareiro, manteiga, couro. Vamos ver elas separadamente. Vamos separar a sílaba dessas palavras para vocês verem onde está o ditongo. Boi é uma monossílaba, então não separa. Peixe, olha, o E e o I permaneceram juntos. Cacau, o A e o U permaneceram na mesma sílaba. Leite, o E e o I permaneceram na mesma sílaba. Mão é uma monossílaba, então o A e o O permaneceram na mesma sílaba. Macarrão, do mesmo jeito, permaneceram na mesma sílaba, o A e o O. Própria, o I e o A permaneceram na mesma sílaba. Chapéu, o E e o U na mesma sílaba. Manteiga, o E e o I, na mesma sílaba. E couro, O, U, na mesma sílaba. Tritongo é o encontro de 3 vogais na mesma sílaba. Vocês viram que ditongo era o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. No tritongo é 3 vogais e elas têm que permanecer juntas após a separação. E aí eu coloquei exemplos de algumas palavras que tem de tritongo. Enxaguei, enxagou, Paraguai, Uruguai, quais, iguais e desiguais. Vamos ver na separação silábica. Olha só, enxaguei, U e I juntos na mesma sílaba. Enxaguou, U na mesma sílaba. Paraguai, U, A, I junto. Uruguai, U, A, I junto. Quais, U, A, I junto. Iguais também.
desiguais, do mesmo jeito. Daí as 3 vogais na mesma sílaba, elas não ficaram separadas. Hiato é o encontro de 2 vogais pronunciadas em diferentes sílabas. Vamos ver o que isso quer dizer. Eu coloquei alguns exemplos: violeta, cadeado, piano, dia, doer, duas, viagem, baú. Vamos ver na separação sílaba. Olha só, violeta, as 2 vogais se separaram, elas não permaneceram na mesma sílaba, então é um hiato. Cadeado, ó, o E e o A ficou separado. Piano, também elas ficaram separadas. Na palavra elas estão juntas, mas quando eu faço a separação silábica, elas ficam em sílabas diferentes, por isso é que é um hiato. Então, quando tem 2 vogais na mesma palavra e elas se separam em sílabas diferentes, elas são hiatos. Encontro consonantal. Observe as palavras preferir, trabalho e construo. Podemos observar que em cada palavra aparece a mesma sílaba, 2 consoantes. Na mesma sílaba, 2 consoantes. Essas 2 consoantes juntas formam encontro consonantais. As consoantes são as demais letras do nosso alfabeto, retirando as vogais. Todas as letras que não forem vogais são consoantes. Podemos observar na nossa língua muitas palavras com encontros consonantais. Exemplo: flauta, FL, fraco, FR, globo, GL, grade, GR, pluma, PL, prato, PR, trigo, TR, atleta, TL, trator, TR, clima, CL, braço, BR, creme, CE, pedra, DR e muitas outras palavras. Só citei alguns exemplos. Encontro consonantal, nós podemos encontrar os encontros consonantais em sílabas diferentes, como é o caso aí da palavra adjetivo. Foi separado o D do J. Na palavra maligno, foi separado o G do N. Na palavra ritmo, nós separamos o T do M. Então, nós podemos encontrar encontros consonantais em sílabas diferentes, mas quando a palavra está junta, eles 2 estão juntos, mas quando há separação silábica, eles se separaram. Nós também podemos encontrar encontros consonantais com todas as letras são pronunciadas. Quando a gente escuta todas as letras pronunciadas, por exemplo, livro, eu escuto o som do V e do R. Problema, eu escuto o som do P, do R, do B e do L. Placa, eu escuto o som do P e do L. Atropelar, eu escuto o som do T e do R. Recreio, eu escuto o som do C e do R. E placa, eu escuto o som do P e do L. Então, vamos observar o seguinte texto. Presta só atenção. Nem todas as consoantes juntas são encontros consonantais. Vai haver os dígrafos, é o que nós vamos aprender agora. Observe esse texto. Para ter um sorriso bem bonito, nós devemos seguir alguns passos importantes. Escovar os dentes para que fiquem brilhando. Usar fio dental em cada escovação. Esquecer velhos hábitos de escovação, usar enxágue bucal, exceto os que contêm álcool. Observe as 3 palavrinhas em destaque: brilhando, velhos e excerto. As palavras que foram destacadas no texto, eles possuem um único som. Sendo assim, as palavras que possuem encontro de 2 letras que representam um único som são chamadas de dígrafos. Os principais dígrafos são CH,
LH, NH, GU, QU, RR, SS, SC, S cedilha e XC. Esses são os dígrafos, não são encontros consonantais. Quando realizamos a separação de sílabas, os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha e XC, embora representem um único som, eles são sempre separados. Observem os exemplos que eu coloquei. Bairro, os dois R's ficaram separados. Cresçam, o S cedilha ficou em sílabas diferentes. E assim vocês observem as outras palavras. Então, quando vocês forem separar as sílabas e tiver dígrafo e for RR, SS, SC, S cedilha e XC, eles vão ficar em sílabas separadas. Nós não podemos confundir os encontros consonantais com os dígrafos. No dígrafo, as letras dos encontros não são pronunciadas, enquanto que nos encontros consonantais, todas as letras são pronunciadas. Você escuta o som de todas as letras. Nos dígrafos, não, você só escuta o som de uma letra, né? Então, vocês fiquem atentos a isto. E aqui nós estamos encerrando, né, a revisão deste conteúdo. Então, bons estudos, se preparem bem para fazerem a nossa sondagem de língua portuguesa. Muito bem, nós agora vamos fazer a revisão de palavras com G e J, que está na página 41 do livro de vocês. Escrevemos com G substantivos terminados em agem, igem e ugem. Exemplo: garagem, aragem, viagem, vestigem, origem e ferrugem. Nós escrevemos também com G substantivos terminados em ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Com exemplos: contágio, prodígio, relógio, refúgio. Escrevemos também com G nomes derivados de outros nomes escritos com a letra G. Exemplos: massagista, derivado de massagem. Passageiro, derivado de passagem. Mensageiro, derivado de mensagem. Escrevemos também com G outros substantivos escritos com a letra G. Exemplos: algema, apogeu, auge, estrangeiro, gengiva, gestos, gestação, giz, gíria, megera e monte. Agora escrevemos com J, na página 42. Palavras de origem indígena ou africana. Exemplo: canjica, genipapo, jerimum, acarajé. E palavras derivadas de outras palavras terminadas em já. Lisonjear e flexões derivados de lisonja. Lojistas, derivado de loja. Laranjada, derivado de laranja. Então, escrevemos com J também todas as formas dos verbos terminados em já ou ga. Arranjar, arranjou, arranjei, arranjaremos. Viajar, viajei, viajou, viajamos. E palavras da mesma origem, derivados de outras palavras que têm J. Exemplo: jeito, ajeitar, desajeitado e projeto. Escrevemos com J também outras palavras escritas com a letra J. Sujeira, tragem, ultragem, manjedoura, Jerônimo, ok? Então, vocês leiam essas regras, né? Para que vocês possam realmente saber quando usar a letra G e a letra J. Aqui nós encerramos a revisão de palavras com G e com J.
Muito bem, muito bem. Agora nós vamos começar a revisão de notações léxicas, tá bom? Das páginas 49 e 50. O que são notações léxicas? São sinais que auxiliam a escrita de algumas palavras. O acento agudo, o acento circunflexo, o tio, o cedilha, o grave e a hífen. Quando é que nós usamos acento agudo? Ele é usado para assinalar as vogais tônicas A, I e U, exemplo, cajá, lírio, baú. As vogais tônicas abertas, E, O, exemplo, café, avó. Quando é que nós usamos o acento circunflexo? Ele é usado para indicar o som fechado das vogais tônicas A, E e O. Exemplos: cânfora, você, tênis, avô. O acento grave indica a reunião de duas letras A, sendo uma preposição e outra o artigo. A mais A é igual a grave. Exemplo: vou à cidade. Dei pipoca à menina. O cedilha, ele é colocado debaixo do C, antes das vogais A, O ou U, para se dar o som de S. E a hífen, ela é usada para separar as sílabas de uma palavra. Exemplo, estudo, pássaro. E também para ligar as palavras compostas. Exemplo, couve-flor, tico-tico. Também é usado para ligar o pronome oblíquo ao verbo. Exemplo, mandei-lhes e viu. E aqui nós encerramos a revisão sobre as notações léxicas. Agora nós vamos fazer a revisão do conteúdo de sílaba tônica que está no livro de vocês de língua portuguesa, na página 62. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Como é que eu posso identificar qual é a sílaba mais forte da palavra? Eu vou dar uma técnica aqui que eu aprendi. Ela diz assim, em vez de eu falar a palavra, eu vou chamá-la. Presta atenção, a palavra nova. Como é que eu sei qual é a sílaba forte de nova? Olha só, vou chamar. Nova! Nova! Qual é o que eu mais? Qual a sílaba que eu puxei mais? O nó. Então, a sílaba forte de nova é nó. Por aqui, maracujá. Maracujá! 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 Qual é que eu puxei mais? O já. Então, a sílaba forte é aquela que tem a maior, que eu puxo mais, que eu canto mais, que eu arrasto mais. Então, para me identificar, essa técnica é muito boa. Vocês chamam a palavra e ela vai identificar qual é a sílaba forte. Bem, a sílaba tônica, depois que eu consigo identificar a sílaba tônica na minha palavra, eu vou poder classificá-la em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quando é que minha sílaba tônica é oxítona? Minha palavra é oxítona. Quando a sílaba tônica fica no final, é a última sílaba da palavra. Como foi o caso de maracujá, né? É o já. Maracujá. Então, é a última sílaba. Então, essa palavra, ela é oxítona. Quando é que a palavra é proparoxítona? Quando a sílaba forte é a penúltima. Vamos dar um exemplo aqui. Manobra. Manobra. Vamos chamar a palavra manobra. 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 Qual foi que eu puxei mais a sílaba? Nó. Então, a sílaba tônica é o nó. Eu tenho aqui a última e a penúltima. Então, essa palavra manobra, ela é paroxítona. E quando é que ela é proparoxítona? É quando a antepenúltima é a mais forte. Vamos lá. Exemplo. Xícara.
xícara. Vamos chamar. Xícara, xícara, xícara. Olha só. Então, xícara. A antepenúltima é a mais forte, é a sílaba tônica. Então, essa palavra é uma proparoxítona. Lembre-se, toda proparoxítona, a sílaba é acentuada. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Já descarta a proparoxítona se a palavra não tiver acento. Então, se ela não tiver acento nenhum, eu já sei, ela não é proparoxítona. Ou ela vai ser oxítona ou paroxítona. Ok? Então, eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês em relação à sílaba tônica. Faça o que eu disse. Chama a palavra e depois identifica se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Pontuação. Quando eu devo usar? Para que usar? Ok? É o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Nós iremos começar com o sinal de interrogação. Ele indica uma pergunta. Sempre quando eu vou fazer uma pergunta, eu tenho que utilizar o sinal de interrogação. Por exemplo, quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Observe que nas duas frases eu utilizei o ponto de interrogação. Tem mais um convidado. É o ponto de exclamação. Ele indica admiração, alegria e espanto. Olha a colocação na frase. Que susto! Parabéns! Sempre, quando eu for exclamar alguma coisa, eu utilizo o ponto de exclamação. Mais um. Ponto final. Olha aí o nosso ponto final. Serve para indicar o fim de uma frase. Exemplo, estou muito gripado. Hoje está frio. Concluí a frase, coloco o ponto final. Vamos para a próxima? A vírgula, olha só, serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Exemplo, gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Eu uso para indicar uma pequena pausa e também para separar as sequências, né? Como aqui a sequência dos sabores do sorvete, ó. Morango, vírgula, chocolate, vírgula, amendoim e flocos. Ok? Vamos para a próxima? O travessão indica que alguém vai falar. Eu uso muito quando eu estou fazendo produção textual, ok? Observe, quando o meu personagem na minha história vai falar, eu escrevo antes, ó, o travessão. Quando você tirou na prova? Tirei 10. Aqui eu estou fazendo uma pergunta, eu estou falando o personagem, e aqui o outro personagem está respondendo. Esse ponto de interrogação porque eu estou fazendo uma pergunta, ok? Os dois pontinhos, usado para avisar que um personagem vai falar ou para indicar uma lista. Observe só. Por exemplo, aqui ó. De repente, João teve uma ideia. 2 pontos. Por quê? Porque João vai falar. O narrador escreveu, agora é a fala do João.
por isso os 2 pontos. João falando, precisamos comprar, 2 pontos, tinta, pincel e papel. Esses 2 pontos aqui na fala do personagem é porque ele vai falar uma lista de materiais que irá precisar. Ok? Eu posso? Reticência. Vendo aí direitinho? Muito bem. Indica um pensamento não finalizado. Eu começo a falar, eu começo a pensar, mas eu não termino. Ó. Eu preciso ir à escola, mas... Aí parei, não concluí, quer dizer que não teve fim. É uma frase que não tem finalização. Por isso eu uso a reticência. Ponto e vírgula. Indica uma pausa maior que a vírgula, mas não o fim da frase. Quer dizer que houve uma pausa. Vai demorar mais um pouquinho do que com a vírgula. Por exemplo, ó, tem aí. Mariane foi ao parque. Ricardo ao cinema. Mariane foi ao parque. Ponto e vírgula. Ricardo ao cinema. Quer dizer que a frase da Mariana aqui não terminou. Continua aqui com o do Ricardo. E por último, mas não menos importante, a aspa. Ela indica que a leitura fala de alguém do texto. Que a fala que você leu no texto não pertence à pessoa que o escreveu, que pertence a uma outra pessoa. Então, a gente coloca entre aspas. Tudo que eu for escrever que não é meu, que eu estou tirando, repetindo, copiando de uma outra pessoa, eu coloco entre aspas para indicar que não me pertence, que é a fala de uma outra pessoa. Por isso que nós usamos a reticência. Muito bem. Vocês lembram o que são substantivos? Vamos lembrar. Substantivos são palavras que dão nome aos seres da natureza, a sentimentos, a objetos, aos animais, em uma espécie. Então, são substantivos. Então, substantivo é essas palavras. Só que ele se classifica de acordo com a natureza do elemento que o nomeia. Então, nós vamos estudar hoje substantivo próprio, comum e coletivo. Nós vamos relembrar do substantivo próprio. Substantivo próprio, primeiro, ele deve ser escrito com letra maiúscula. E ele dá nome a pessoas, dá nomes a lugares, né? E identifica uma espécie. Por exemplo, cachorro é um substantivo comum, mas se eu botar rex, meu cachorro se chama rex. Então, é um substantivo próprio. O nome que eu dei ao meu cachorro é um substantivo próprio. Então, substantivo próprio, né? Ele designa nomes de pessoas, lugares, instituição individualmente. Ele indica nomes particulares de uma pessoa. Pessoa simples. Mas se eu digo que essa pessoa se chama Carlos, Carlos é um substantivo próprio, certo? Rua, simples. Mas se eu dou o nome a essa rua, é um substantivo próprio. O nome da rua é um substantivo próprio. Comum. As palavras, nomes, filiação e data indicam um nome comum a todos os seres da mesma espécie. São chamados de substantivos comuns. Pessoa, casa, carro, moto, livro, lápis. São só nomeando a espécie, nomeando o objeto. Então, é um substantivo comum. Coletivo. Coletivo são palavras, né, que formam, que dão coleções de vários objetos. Por exemplo, eu tenho uma coleção de selos. Qual é o coletivo? Álbum. Álbum é o coletivo de uma coleção de selos. Se eu tenho uma esquadrilha de aviões,
quer dizer que é coletivo de aviões. Se eu tenho uma pilha, quer dizer livros, relacionada a livros, né? São substantivos coletivos. Biblioteca também é um coletivo. De quê? De livros. Biblioteca eu encontro vários livros, então é coletivo. Cardume é coletivo de peixe. Eu estou me referindo a vários peixes. Então, essa é a nossa revisão sobre substantivo próprio, substantivo comum e coletivo. Eles estão nas páginas 90 e 91, 90, 91 e 92 do livro de vocês de língua portuguesa. Na página 92 vocês vão encontrar vários exemplos de coletivos que vocês podem dar uma olhada para aprender mais alguns coletivos, ok? E aqui nós encerramos essa parte de substantivo próprio, comum e coletivo. Agora vamos revisar o conteúdo de ortografias, palavras com GU e QU. Observem esse texto que eu tirei do livro de vocês, da página 54. Uns com tantos, outros com tão pouco. E aí você tem a história que conta o seguinte: você sabia que alguns centros urbanos dispõem de água em abundância, chegando mesmo a desperdiçá-las, enquanto em outras regiões existe uma enorme escassez? No sertão nordestino, por exemplo, muitas pessoas são obrigadas a caminhar quilômetros a pé em busca de água, que elas carregam em latas na cabeça. Muito bem. Aí observe essas palavras que eu tirei do texto: quilômetro e guerra. Nessas palavras, o QU e o GU, seguidos de E ou I, são dígrafos, pois a letra U não é pronunciada. Ó, quilômetro, eu não escuto U. Quilômetro. Guerra, eu não escuto o U nessa sílaba guerra. Então, eles não são pronunciados, então essas duas palavras são dígrafos. Nessas palavras, o GU e o QU seguidos de E ou I são dígrafos, pois a letra U não é pronunciada. Já em outras palavras, como enquanto, água, o GU e o QU seguidos de A ou O, eles não são dígrafos, pois a letra U é pronunciada. Observa o som. Enquanto, ó, o som do U. Água. Ó, o som do U. Então, essas duas palavras, elas não são dígrafos, porque você escuta o som da letra U. Lembre-se, dígrafo é o encontro de duas letras para representar um único fonema, um único som, ok? Agora, nós vamos revisar agora palavras com R inicial, RR e R entre vogais, que está no livro de vocês, na página 96. O R inicial e o RR, eles têm som forte. O R que está entre vogais, ele tem um som fraco. Nunca, meus amores, não existe palavras, pelo menos no vocabulário brasileiro, né, nosso vocabulário português, que palavras iniciem com dois R's. Não tem. Então, vamos observar aí a palavra ratoeira, a palavra tangerina, borracha, né? Eles têm um som forte. Ra, ou o som do R. Borracha, o som dos dois R's. Já quando ele fica, né, entre duas vogais, que foi o caso da tangerina, entre o E e o I, ele tem um som mais fraco. Então, vamos ler essas palavras aí. Relaxar, carro, caseiro, garoto, régua, arrepio, porteiro, xícara, rolo, correção, fora e caroço. Uma dica para vocês, para aprenderem a escrever as palavras corretamente. Nós temos que ler muito.
e depois fazermos ditados, porque só assim você vai realmente aprender a escrever as palavras corretamente. Simples e substantivo composto, tá bom? Aí vamos estudar esses dois tipos, classificação de substantivo. Mas primeiro vamos revisar. O que é substantivo? Substantivo é aquela palavra que dá nome aos seres, indicando se é uma pessoa, se é um lugar, se é um sentimento, se é um estado, se é uma qualidade, se é uma ação ou se é um animal. Então, substantivo é isso. Agora nós vamos saber o que é um substantivo simples e o que é um substantivo composto. Vamos lá. Quando eu falo chuva, é um substantivo simples, porque ele é formado de uma só palavra. Quando eu falo guarda, é um substantivo simples, porque é formado por uma só palavra. Mas quando eu junto guarda mais chuva, eu formo a palavra guarda-chuva. Guarda-chuva é um substantivo composto, porque ele é formado por mais de uma palavra. Estão entendendo a diferença do simples para o composto, do substantivo simples para o composto? Vamos ao outro exemplo. Flor, beijo. Quando eu junto beijo mais flor, eu formo beija-flor. Então, beijo é um substantivo simples, porque é formado por uma só palavra, é uma ação, beijar. Substantivo simples. Flor é o nome de uma espécie, de um vegetal, flor. Quando eu junto os dois substantivos simples, eu formo um substantivo composto, beija-flor, que é indicando uma espécie de animal. Entenderam a diferença entre simples e composto? Simples, formado de uma só palavra. Composto, formado por mais de uma palavra. Aí eu trouxe para vocês aqui, que vocês também podem fazer em casa, tá bom? Que é assim, ó. Guarda, beijo, porta, peixe. Quando eu junto guarda mais o chuva, eu formo guarda-chuva. Quando eu junto beija mais flor, eu formo beija-flor. Quando eu junto porta mais mala, fica o quê? Porta-mala. E quando eu junto peixe mais espada, forma peixe-espada. Olha só, isto aqui, meus amores, são substantivos compostos formados por mais de uma palavra, e esses aqui são substantivos simples formados por apenas uma palavra. E aí? Deu para tirar a dúvida sobre substantivos simples e substantivos compostos? Muito bem. Vamos agora estudar os parônimos e os homônimos. Parônimos são palavras que têm a grafia e a pronúncia parecidas, mas significados diferentes. Exemplos: cavaleiro, homem que cavalga. Cavalheiro, homem cortês. Aprender, tomar conhecimento. Apreender, compreender. Observe que nas duas palavras elas têm a grafia e a pronúncia são parecidas,
mas o significado é diferente. Olha aí o exemplo de cavaleiro para cavalheiro. Cavaleiro, L-E-I, e cavalheiro, L-H. Então, a pronúncia e a grafia são só parecidas, mas já o significado é totalmente diferente. Cavalheiro, homem que cavalga, e cavalheiro, homem cortês. Nos homônimos, são palavras que têm a mesma pronúncia e, às vezes, a mesma grafia, mas significados diferentes. Por exemplo, cela. Existe cela com C e cela com S. Quando eu falo cela com C, eu estou me referindo a cubículo. Quando eu falo em cela com S, o arreio para se colocar no cavalo, né? Cedo. Nós temos aí 2 tipos. Um e o outro, todos têm a mesma grafia e a mesma pronúncia. Só que o primeiro é o verbo ceder na primeira pessoa do indicativo, eu cedo. E também pode ser um advérbio de tempo, ainda está cedo, colocação na frase. Então, eles têm a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Acento, eu tenho aí o acento com C e acento com 2 S. Quando é um acento com C, eu estou me referindo a um sinal gráfico. E quando é um acento com 2 S, é um local de se sentar. Então, as diferenças são essas. Número do substantivo. Nós vimos que o substantivo também pode ser classificado de acordo com o seu número. Por exemplo, quando eu estou falando de apenas um elemento, eu estou falando do singular. Quando o meu substantivo se refere a mais de um elemento, eu estou falando do plural. Observem aqui. Uma boneca, singular. Bonecas, plural. Um pincel, pincel, singular. Pincéis, plural. Caneta, singular. Canetas, plural. Mas para nós passarmos um substantivo que está no singular para o plural, é necessário nós conhecermos algumas regrazinhas, tá bom? E é estas regras que nós vamos ver agora. Números do substantivo, né? Nossa revisão de português, que está na página 144. Nós vimos que o substantivo eles podem variar em números, singular ou plural. Singular indica um só elemento, plural indica mais de um elemento. Foi o que eu acabei de explicar a vocês. Formação do plural. Como é que se forma o plural? Como é que nós passamos uma palavra do singular para o plural? Tem algumas regras, tá bom? Vamos lá. Existe uma regra que se aplica a muitos substantivos. Acrescentar-se o S ao substantivo no singular. Exemplo, a mala, as malas. A garota, as garotas. Mas essa regra não se aplica a todos os substantivos, não. Vamos lá. Para formar o plural dos substantivos, quando eles terminam R, S ou Z, nós acrescentamos ES. Por exemplo, a flor. Flor termina em R. Então, eu vou acrescentar ES. Fica as flores. A cruz. Cruz termina com Z. Então, as cruzes. Eu acrescentei ES na palavra. Quando os substantivos terminam em M,
Lembram das palavras terminadas em NS? Isso. Eu troco o M pelo NS. Exemplo, o homem, os homens. Observem que eu troquei o M final pelo NS. O jardim, os jardins. Troquei o M pelo NS. Nos substantivos terminados em ao, el, ol ou u, troca-se o L por is. Olha só, na palavra o cristal, termina em AL. Eu vou substituir o L por is. Ficou os cristais. O papel, termina em EL. Vou substituir o L por is. Os papéis. Já nos substantivos terminados em IL, formam plural. Aí tem duas regrazinhas. Quando a palavra for oxítona, nós trocamos o IL por is. Por exemplo, o barril, os barris. Eu troquei o L por IS, pelo S, né? O IL pelo IS. Porque barril é uma palavra oxítona. Quando a palavra for proparoxítona, eu vou trocar o IL por ES. E-I-S. Por exemplo, réptil, os répteis. Troquei o IL por E-I-S. Quando os substantivos terminam em ão, aí nós formamos plural assim, ó. A mão, as mãos. O cão, os cães. A região, as regiões. Então, vai haver troca do ão por ãos, ães e ões. Vai depender do substantivo. Os substantivos monossílabos ou terminados em S formam plural com S. Exemplo, as, ases, retrô, retrôsses. Já os substantivos paroxítonos terminados em S ou X têm uma única forma para o singular e para o plural. Nós mudamos apenas o artigo, o substantivo ele não muda. Por exemplo, o tórax, os tóraxes. O atlas, os atlas. Então, nós só mudamos o artigo, só acrescentamos o S no artigo. Então, quando o substantivo for um paroxítono, o que é paroxítono? Sílaba tônica é a antepenúltima. Eles terminados em X ou S, nós não mudamos a forma do singular, nós só mudamos apenas o artigo. Veja os exemplos de alguns substantivos compostos que eu passo para o plural. Preste atenção. Porta-joia, porta-joias. Segunda-feira, segundas-feiras. Guarda-chuva, guarda-chuvas. Então, esses são alguns exemplos de substantivos compostos passado do singular para o plural. E aqui nós estamos encerrando essa revisão de língua portuguesa sobre o número dos substantivos. Muito bem, aqui nós estamos encerrando, as nossas revisões de todos os conteúdos de língua portuguesa. Agora vocês aprofundem esse conhecimento através do estudo do livro, nas atividades que nós já fizemos, nas atividades de sondagem que também nós já fizemos, tá bom? E eu espero que vocês se saiam muito bem nas avaliações globais. Então, um cheiro, um abraço, bons estudos, tá? E até a próxima!